Atos 17, 24 a 28. Atos 17, 24 Aleluia. a 28. A pergunta é, por que eu não vou ao templo? Guarda essa pergunta aí, tá certo? Olha só o que Paulo está falando no meio do discurso lá, da pregação dele, que os atenienses estavam lá prestando atenção. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, Aleluia. não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as demais coisas. De um só homem fez todas as nações para habitarem na face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites de onde eles deveriam morar, para que buscassem a Deus, se porventura tateando, pudessem achá-lo. Aleluia. Mas Deus não está distante de cada um de nós. Glória. Pois em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia. Como, pois, os poetas de vocês mesmos disseram, dele também somos geração. Glória a Deus. Amém. Aleluia por essa palavra. Amém? Amém. Paulo discutindo entre os atenienses, e os atenienses eram um povo ao tempo que Paulo fez esse discurso, um povo extremamente preocupado com as religiões, preocupado com agradar deuses. A cidade era uma cidade povoada de templos, uma cidade povoada de altares, de pontos de adoração, de locais de imagem de escultura e tudo isso. Inclusive ele encontrou um ponto, né, de adoração, um local de adoração, onde em vez de ter uma imagem, tinha uma inscrição, e essa inscrição era um Deus desconhecido. E ele aproveita-se dessa inscrição, ele aproveita-se dessa história, que é muito linda e muito rica. Um dia a gente fala aqui do Deus desconhecido, que só essa aí já é um espetáculo, mas ele se aproveita disso para iniciar uma prédica apresentando esse Deus que ele não conhecia, por isso que ele disse que tateando. Ele não está tateando de vocês, olha só, ele está falando do lado da inscrição, ele não está tateando de vocês. Se você está tateando, ele pode até, quem sabe, né, esbarrar nele, achar, e ele não está distante de nenhum de nós. Aleluia. Mas ele começa afirmando nesse ponto que a gente leu, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tampouco é servido por homens, como se precisasse de alguma coisa. Aleluia. Vamos voltar um pouquinho na Bíblia e vamos entender como é que Deus se relacionava com o homem desde o começo. E para isso a gente volta lá para Gênesis. Para a gente voltar lá em Gênesis, a gente não precisa meio que abrir a Bíblia para ler a miúde, mas a gente tem esses conceitos já dentro da nossa mente em regra. Como é que Deus se relacionava com Adão? A Bíblia vai dizer que na viração do dia, Deus ia e visitava Adão no jardim. Sim. Tanto que, em Gênesis 13, chegada a hora da visitação, chegada a viração do dia, o Senhor saiu para ver Adão, né, para se encontrar com Adão, Adão não estava lá. Tampouco Eva. Nossa. Não é isso? É isso mesmo. Então, o que acontece? Deus ia até o homem, visitava o homem no local onde ele estava. Esse é o relacionamento de Deus com Adão e Eva. Deus vai até eles, Sim. interage com eles. Depois que Adão e Eva perdem o paraíso, depois que a humanidade, depois que nós, ao seguirmos ao desejo da nossa independência, ao seguirmos o pecado, ao obedecermos às instruções de Satanás e se rebelarmos contra Deus, Deus expulsa a humanidade, expulsa o homem e sua mulher do paraíso. E eles vão lá começar de novo. Sim. Não sem Deus. Vão começar de novo. E aí o que acontece? Como é que funciona lá o relacionamento deles com Deus? Eles constroem altares, sacrificam, como Deus ensinou, quando mostrou para eles como é que era, Sim. sacrificando o cordeiro, tirando as peles, entregando as peles para se transformar Aleluia. a cobertura sobre a vida deles, tudo isso simbolizando o que Jesus faria no futuro. E aí eles fazem o que? Eles constroem altares, oferecem holocausto, Deus vinha, recebia o holocausto, eles prestavam ali o seu momento Aleluia. de culto, interação, eles tinham o seu momento com Deus através desse encontro. Sim. Até mesmo quando o encontro não dava muito certo, como foi no caso de Caim, Deus ainda assim falou com ele, porque ele construiu o altar, mas Verdade. não sacrificou como Deus tinha prescrito. Ele não sacrificou vida, ele não derramou sangue. Na verdade, ele apresentou um sacrifício diferente e por isso mesmo não foi aceito. Sim. Então, o que acontece aqui?
a gente tem os altares como ponto de conexão entre Deus e o homem. Depois do dilúvio, nós temos, por exemplo, dizendo que as águas baixaram, a arca ficou lá no Monte Ararat, e quando Noé saiu da arca com sua família e com os animais, começou o período, né, de repovoamento da terra. Sim. Em Gênesis 8:20 diz que Noé construiu um altar e ofereceu holocaustos ao Senhor. Aleluia. Essa prática da construção do altar para adoração ao Senhor, ela é uma prática dos antediluvianos, ou seja, de toda a geração que veio antes, e ela seguiu depois. Ela avançou. Se a gente, por exemplo, passar por lá de Noé e for até Abraão, você vai ver que Abraão era um homem que construía altares. Para onde ele ia, para onde Deus mandava ele construía altares. E, na verdade, você encontra até 4 grandes altares, né? Ele construiu um altar em Siquém, ele construiu um altar em Gibeá, ele construiu um altar em Hebron, e ele construiu talvez o altar que é mais famoso, que é o altar em Moriá, que era para sacrifício de Isaac. Ele era um homem que construiu altares para se encontrar com Deus, para se relacionar com Deus, para adorar a Deus. A construção do altar ainda é necessária para se encontrar com Deus. Ainda essa simbologia de uma outra forma. Lógico, que a gente vai falar aqui. Jacó, por exemplo, também há registro na Bíblia em Gênesis, altura do capítulo 26, que ele também fez altares ao Senhor, mostrando que a tradição dos patriarcas era uma tradição de altares, mantendo aquela linha originária de um local onde Deus vinha para visitar o homem. Aleluia. Moisés tem um encontro com Deus, já avançando um pouco mais no tempo. Moisés tem um encontro com Deus, e ele encontra Deus, mas não encontra Deus num altar, ele encontra Deus na sarça. E a partir dali, Moisés vai para libertar o povo. Só que depois, passado o período da libertação, passado o período em que Moisés tinha operado já, através dele e de Arão, os 10 grandes milagres, o mar tinha se aberto, eles já estavam na peregrinação do deserto. O que acontece? Moisés passa a ter tempos em que ele ia se encontrar com Deus. E o que ele fazia? Em Êxodo, no capítulo 33, diz o seguinte, versículo 7, Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Essa tenda se chamava Tenda do Encontro. Aleluia. Ou seja, o que é que Moisés fazia? Eu preciso ter um momento com Deus, eu preciso me encontrar com Deus, eu preciso ter um tempo com Ele. Então Moisés pegava a sua tenda, ia para fora do arraial, para um lugar em separado, armava essa tenda, e essa tenda, como todo mundo sabia o que ele ia fazer ali, ela passou a ser chamada de Tenda do Encontro, onde Moisés ia ter um encontro com Deus. Olha que coisa tremenda. Falando dessa natureza de que às vezes é necessário se retirar, se afastar. Só que, enquanto Moisés tinha esse encontro com Deus em separado, afastado do povo, Deus pega Moisés e fala uma coisa interessante para ele. Só que não está no 33, está no 25, do mesmo livro de Êxodo, na altura do versículo 8. E olha só o que ele fala. Ele fala o seguinte: vocês farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Olha só, enquanto Moisés saía do meio do povo para ir ter um momento com Deus, eu disse, não, Moisés, mas aí agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão me preparar um lugar para que eu esteja no meio de vocês. Eu não vou estar fora, eu agora vou estar no meio de vocês. Eu não vou ser aquele que vem e vai, eu vou ser aquele que está lá, que fica, que permanece. Eu vou estar no meio de vocês. Glória a Deus. E é interessante porque Moisés não fez uma tenda com base na sua imaginação, ou mandou fazer, não, faça dos melhores materiais, ele fez segundo o modelo que Deus lhe mostrou. Aleluia! Então ele só reproduziu aquilo que Deus tinha pensado, Deus tinha preparado. E em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 24, diz que aquele tabernáculo feito por mãos humanas, ele era a representação do verdadeiro. Nossa. Olha só, ele simbolizava, ele apontava para um tabernáculo verdadeiro, que seria estabelecido no futuro. Mas ele estava ali como sombra naquele tempo presente, no tempo lá do Êxodo. Aleluia. E a palavra tabernáculo no hebraico, Mishkan, ela significa lugar de habitação.
onde se habita. E especificamente tenda, lugar que pode ser movido. Aleluia. A ideia é de mobilidade. Deus diz assim, olha, eu quero que vocês façam para mim um lugar, mas esse lugar não é fixo não, esse lugar vocês vão levar esse lugar para onde vocês forem. Glória a Deus. Não vai ser ali um lugar fixo, nem acolá, vai ser onde vocês estiverem eu vou estar com vocês. Aleluia. Estão entendendo? Tem algo muito profundo aqui. A ideia era algo que era móvel, tanto que o primeiro templo não é chamado de templo, é chamado tabernáculo. Primeiro templo construído fixo, por isso que tabernáculo e templo são palavras distintas para significar pontos de adoração diferentes, porque o tabernáculo está associado à mobilidade, vai para onde for, e o templo não, o templo é fixo, o templo é parado, o templo é ali, é naquele lugar. Sim. Davi queria construir um palácio para Deus, mas Deus já tinha o seu tabernáculo, Deus já tinha o seu lugar. Mas Davi queria construir um palácio para Deus. E Deus disse, não, tudo bem, você quer me adorar dessa forma, mas não vai ser você. O seu filho vai fazer isso. Seu filho vai me edificar uma casa. E é interessante porque se está dizendo que é o filho de Davi que vai edificar uma casa, alguns textos dizem expressamente Salomão, mas eu gosto muito dessa ideia de que Deus está dizendo assim, teu filho me edificará a casa. Então o filho de Davi, esse virá e edificará a casa. E quem é o filho de Davi, senão o Messias? Para edificar uma casa permanente. Porque ele disse, teu trono será estabelecido eternamente. É verdade. E quem é esse, senão o próprio Jesus Cristo? nasceu da geração, justamente. É o filho de Davi. Todo mundo pensava, Salomão é que vai fazer isso. E Deus estava dizendo, sim, Salomão vai construir um templo, mas o tabernáculo eterno entre Deus e os homens Aleluia! é o filho de Davi, é Jesus Cristo. É ele que vai fazer. Deus. Não é tremendo isso? Aleluia. Vamos nos deter um pouquinho, eu sei que você talvez conheça bastante sobre isso, mas vamos nos deter um pouquinho sobre a ideia do tabernáculo. Como é que era o tabernáculo? Como é que era esse templo que vai para onde a gente for? Deus habitando conosco. O tabernáculo era uma estrutura bem simples e composta basicamente de 3 etapas, 3 segmentos. O tabernáculo tinha o átrio exterior, um pátio exterior, também chamado de pátio. E esse pátio ele tinha 3 funções. Primeiro era o local do sacrifício, da oferta. Sim. Tinha o altar do sacrifício. Ou seja, você entrava lá para sacrificar. Você não entrava lá de mãos vazias. Você não ia para a presença do Senhor de mãos vazias. Você não chegava vazio. Você chegava com algo para sacrificar. É verdade. E Deus nos recomenda, se a gente não vai na presença dele vazio, a gente vai o quê? Vai para sacrificar. Louvor, adoração, glória, apresentar a vida como sacrifício vivo. Mas a gente tem que chegar lá com alguma coisa na mão. Sim. A ideia do pátio exterior é você não pode entrar se você não tem nada para oferecer. Aleluia. Essa é a primeira coisa. O pátio era revestido lá por linho, apontando para a ideia de santidade, linho finíssimo. Aleluia. A santidade é a porta de entrada para a verdadeira comunhão com Deus. Era o local de comunhão. Por quê? Porque lá você entrava, mas ela também entrava. Todo mundo entrava. Sim. Quem trouxesse o sacrifício entrava. O pátio exterior é o local de comunhão, é o local de interação de todos aqueles que querem adorar a Deus. Aleluia. E mais do que isso, era um local de purificação. Porque ali também tinha a pia de lavagem. E os verdade. sacerdotes e os levitas, todos aqueles que oficiavam no pátio, eles tinham que purificar-se se eles quisessem entrar no lugar santo. Eles não apenas podiam sacrificar e tá tudo bem e eu vou entrar. Não, eles tinham que se lavar, eles tinham que se purificar para poder entrar Cada no lugar ritual santo. disso é um simbolismo. Né? Exatamente, um símbolo de uma essência Daquilo futura. que a gente, justamente, hoje expressa para o nosso Deus. E aí o que acontece? Aí está feito todo esse átrio exterior. Uma vez feita essa lavagem, essa purificação, átrio exterior é lugar de sacrifício, lugar de comunhão, lugar de purificação. Tinha o átrio interior, que é chamado lugar santo. Aleluia. O lugar santo também tem 3 funções, representado pelos 3 elementos que estão lá. Aleluia. Era um local de consagração, porque os sacerdotes apresentavam os pães que representavam cada tribo de Israel. Verdade. Eles consagravam o povo a Deus, eles se consagravam a Deus no lugar santo. Aleluia. Era um local de oração, Sim. representada pelo incensário. Então, ali era o local de oração. Sim. E também ali era o lugar de iluminação, discernimento, representado pelo candelabro e o azeite, Aleluia. que iluminava
aquele lugar que sem isso, todo o ambiente. aquele ambiente ficaria completamente em trevas. Sim. Porque não existia janela, não existia nada. Então o azeite trazia a luz para as trevas, trazia discernimento, trazia iluminação. Clareza.